questão 51 quer que você calcule o valor do cosseno de 735 graus. Bom, o que a gente tem que lembrar para fazer isso? É lembrar que o cosseno, o seno, a tangente, né? Essas linhas trigonométricas, elas vão se repetindo. Se repetem de quanto em quanto. Olha aqui. Círculo trigonométrico. Se você tiver aqui um determinado ângulo, faz de conta, por exemplo, 30 graus. Você vai ter aqui 30 graus, mas você vai ter também nesse mesmo ponto um outro ângulo, que é esse aqui, ó. Dá mais uma volta, você vai ter 30 graus mais 360. Quer dizer, 390 graus, cai no mesmo ponto. Se você somar mais 360 graus, você vai ficar com quanto aqui? Vai dar 750 graus. Então, a cada 360 graus, tudo se repete. E você pode também andar de trás para frente. Agora vamos aqui usar o ângulo do problema. Ele falou 735 graus. Se você pegar 735 graus e subtrair 360, você vai ficar com outro ângulo que tem o mesmo ponto correspondente. A gente chama isso de arcos côngruos. Arcos côngruos não são arcos iguais. Eles não são iguais, eles são diferentes, mas eles têm a mesma representação no círculo trigonométrico. Então eles têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, etc. E aliás, eu não preciso fazer com 360 não. Eu posso fazer logo de uma vez com 720. Olha aqui. Assim eu perco menos tempo. Eu pego 730 graus e tiro logo 720 graus. Por quê? Porque 720 graus são 2 voltas. É o dobro de 360. Então eu vou subtrair logo direto 720 graus. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso vai dar 15 graus. Então esse ângulo aqui é um ângulo côngruo a 15 graus. Então ao invés de calcular daqui, eu calculo daqui 15 graus. E como é que a gente calcula isso? Como que a gente acha o cosseno de 15 graus? Aí eu vou lembrar de uma formulinha, que é essa aqui, ó. Cosseno de A menos B. Você pode calcular o cosseno da diferença de 2 ângulos quando você conhece o seno e o cosseno de cada um desses ângulos. Tem que saber essa fórmula, né? Tem uma fórmula para o seno de A mais B, lembra disso? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A? Pois é, o cosseno também tem uma fórmula assim. O cosseno de A menos B é isso aqui. Cosseno de A cosseno de B mais seno de A seno de B. E aí tem que prestar atenção no sinal, tá? Quando aqui você tem menos, você tem um mais aqui. Se você quisesse o cosseno de A mais B, aí você colocaria um menos aqui. E a fórmula inclui o sinal, né? Então, para encontrar isso aqui, nós vamos fazer o A valendo um ângulo que você conhece. Aliás, 2 ângulos que você conhece, cuja diferença seja 15 graus. Quem são eles? Se você fizer o A valendo 45 graus e B valendo 30 graus, né? Você pode fazer isso. Ou então, se você fizer o A valendo 60 graus e o B valendo 45, a diferença deles vai ser 15 graus, né? Eu vou fazer com esse aqui. Eu vou calcular como sendo o cosseno de 60 menos 45. Como é que é a fórmula? É cosseno de um, cosseno do outro. Então vamos lá. Cosseno de 60, cosseno de 45. Quanto que é o cosseno de 60? Tem que saber, né? Cosseno de 60 é meio. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Claro, isso aí é o mínimo que você tem que saber para resolver um problema de trigonometria, né? O seno e cosseno dos ângulos notáveis. 30 graus, 60 graus, 45 graus. Tem até uma musiquinha para a pessoa lembrar disso, né? Bom, eu não vou colocar musiquinha aqui não. Tá, então, cosseno desse, mais seno desse. O seno de 60 é quanto?
Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui é o que interessa pra gente. Que é o que o problema pede, né? Olha aqui. Multiplicando aqui essas frações, vamos ficar com raiz de 2 vezes 1, que é raiz de 2, sobre 2 vezes 2, que é 4. E aqui mais raiz de 3 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 6. As raízes têm essa propriedade, né? Quando você tem a raiz do número, multiplica pela raiz do outro número, isso aqui vai ser igual à raiz do produto desses dois números. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. E aqui no denominador, 4. Bom, isso é a mesma coisa, a gente pode somar essas duas frações. Isso aqui vai ficar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá aqui a resposta, cadê? Olha aqui, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, é isso aqui. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.